E aí, galera do Condomínio em Dia, bem-vindo ao podcast com mais informação do setor condominial. A gente está aqui numa parada, numa pegada de pets. Vamos hoje falar desse tema tão polêmico, tão importante, dessa vida dos bichinhos que são praticamente parte da nossa família. E temos aqui convidado o Juarez Timóteo, advogado condominialista, também membro da Comissão de Direito Condominial da UAB. E temos aqui o Thiago Duque, que além de síndico é pró-reitor da Universidade Unifanor, aqui em Fortaleza, e estamos aproveitando aqui a expertise e experiência dos dois para explorar esse assunto que é tão polêmico, tão gostoso e obviamente traz muita informação aí para o nosso dia a dia. Juarez, bem-vindo, Thiago, bem-vindo também. Queria que vocês se sentissem à vontade aqui na nossa casa. Queria aproveitar e já pedir para você formalmente se apresentar, contar um pouquinho do teu currículo, da tua história e também na sequência você, principalmente como síndico, a gente quer só você mencionar como foi que você começou e há quanto tempo essa tua trajetória, para a gente dar início aqui e as pessoas também se familiarizarem um pouco mais com vocês. Tá bom, quem começa? Acho que os mais velhos. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Agradecer o Condomínio em Dia pelo convite. É muito legal estar aqui contribuindo com a difusão do conhecimento desse assunto que a gente tanto gosta, que é condomínio. Bom, eu sou advogado desde o ano de 2011, Thiago, e desde 2014 enveredei pelo ramo condominial. Gostei e fiquei, né? Comecei como síndico, fui síndico numa primeira experiência, observei que era péssimo síndico e aí decidi ficar só como advogado e estou até hoje aí. Auxiliando os síndicos a deslancharem, sobressarem, na verdade. E você, Thiago, como é que você caiu de paraquedas nesse universo, um pró-reitor de universidade, entrando nesse mundo de síndicos? Conta aí como é que foi isso. Como todos, né, moradores de condomínio, numa determinada assembleia na pandemia, pouquíssimas pessoas participando. Pessoal, precisamos de solução para o condomínio. Aí você olha para um lado, não quero. Isso é bom, vou assumir, gente. Vocês topam assumir? A gente passa um ano, depois a gente passa para outra pessoa. Não, Thiago, você vai que a gente vai te ajudar. Pronto, depois que você assume, assina, né, realmente a ata. Pronto, tá tudo feito. Bom, todo mundo some, agora você vai tocar. Te vira que o negócio é teu. Vamos cuidar agora. E aí a gente percebe que existe muito mais semelhança entre condomínio e a gestão privada de grandes empresas e médias empresas do que a gente imagina. Então, como a gente lida com gestão no ensino superior, então a gente trabalhou muitas dessas ferramentas e viu que deu super certo. Então aquilo que foi uma oportunidade para cuidar do meu patrimônio, patrimônio dos meus vizinhos, acabou que se tornou um espaço de desenvolvimento de novos projetos, novas práticas. E aí nós estamos... Acho que é muito legal, porque de fato é uma ciência muito peculiar gerenciar, administrar condomínios, e só para quem vive dentro desse universo para entender essas peculiaridades, as dinâmicas, os problemas que a gente respira diariamente. É uma arte. E esse prazer, né, esse prazer que se sente por conviver com os problemas diariamente. Esse é o mundo de condomínios. E então a gente já está aqui com algumas perguntas já em pauta. A gente hoje vai debater o tema aí, pessoal, dos animais em condomínios. Estou já pedindo para o Dr. Juarez ele contar para a gente um pouquinho de uma decisão que o STJ teve em 2019, onde ele proibiu a proibição de animais em condomínio. Isso foi uma desfeita muito boa que aconteceu, porque de fato a gente fica nessa dúvida, se pode tudo, né? Quais são as nuances que essa decisão trouxe aí pro mercado, pros síndicos e pros moradores em geral. Bom, Thiago, na verdade o STJ ele decidiu em 2019 aquilo que os tribunais estaduais já vinham decidindo na prática, né? Quer dizer, você colocou muito bem aí, é proibido proibir animais nos condomínios. Mas eu complementaria dizendo que a proibição, ela é aquela proibição genérica. Você não pode mais proibir genericamente que a pessoa tenha o seu pet. Aquelas proibições também de tamanho, quer dizer, o que viriam dizendo assim na convenção, né? É proibido animais de grande porte, é proibido ter animais. Então essas proibições que vinham de forma genérica e não justificada nas convenções, a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais entendem que elas não são mais cabíveis. Ou seja, modernamente você precisa averiguar a situação concreta.
Só para dar um exemplo aqui prático, você pode ter um pitbull extremamente dócil, que interage socialmente com outras pessoas, com crianças, que não late, e ao mesmo tempo você pode ter um pincher, que é um cachorro de pequeno porte, pequeníssimo porte, que é extremamente agressivo, violento, que geralmente são, né? Se vê aquelas bem pequenininhas devorando tudo que aparece. Mais lá tem. Ou seja, qual é a lógica de você proibir genericamente, partir de como se fosse uma fórmula matemática, de que é proibido ter animal de grande porte, quando aquele animal de grande porte, na prática, não oferece risco algum. Né? Então, a decisão do STJ, ela vem nesse sentido. Sim. E aí, eu como advogado de condomínios, acabo entrando nessa seara, muitas vezes orientando o síndico a não cumprir a convenção, porque a convenção tem a proibição, tem lá escrito, mas a gente acaba tendo que orientar, essa decisão, essa disposição da sua convenção, ela não se coaduna mais com o que é aplicável. Então, às vezes a gente tem que orientar o síndico a temporariamente até descumprir aquela regra da convenção, até que haja uma atualização de acordo com o que está estabelecido na jurisprudência. E o condomínio está de acordo com a legislação vigente, né? Exato, porque é mais ou menos assim. O síndico tem lá na convenção dizendo que ele é obrigado a cumprir a convenção. Sim. E aí um morador, de repente, ele não tem a obrigação de saber essas nuances. E ele vai dizer, é proibido ter animais de grande porte. Por que esse morador aqui tem e você não está fazendo nada? Você é obrigado a cumprir a convenção. Sim. Mas aí a gente entra esclarecendo que nem tudo que está escrito na convenção, e às vezes uma convenção feita lá em 1910, né, antiquíssima, ela é ainda pertinente nos dias de hoje. E a gente entra exatamente orientando no sentido de adequar as decisões da gestão para o que está em voga hoje. Para os nossos costumes atuais. Exato, esse é um exemplo muito claro. Então, até para orientar os síndicos que estão aí assistindo a gente, quais seriam os principais direitos e deveres dos tutores dos pets aí nos condomínios? Bom, eu diria que o primeiro direito é de ter o seu pet. Certo. Né? Porque exatamente quando a gente entra em proibições genéricas de que não pode ter pet, e aí de pequeno porte, o grande porte que for. Primeiro de todos é poder ter o seu pet, seja ele de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, né? Seja gato, felino, seja cachorro, né? Então, o primeiro direito seria esse, de poder ter o seu pet. E quanto ao número, doutor? Tem algum número assim para quem está ouvindo a gente, se posso comprar 2, ter 3, adotar 5? Tem algum número que a jurisprudência também defende ou é livre isso aí também? Duque, é o seguinte, existem algumas nuances aí que eu não consigo te explicar isso com uma frase tão direta, mas eu diria o seguinte, o número de pets em apartamento, ela vai guardar uma proporção de se aquele número que está ali, ele é adequado para o bem-estar animal, então existe uma nuance do bem-estar animal. Existe uma nuance de resguardar a salubridade, segurança e sossego dos demais condôminos, quer dizer, se aquele número de animais ali vai comprometer alguma dessas nuances dos demais condôminos, né? Então existe uma nuance de preservar o interesse do animal, que é da legislação de proteção animal, e existe uma nuance de proteção condominial para proteger a salubridade, segurança e sossego dos condôminos. Existe um local escrito que diz que tem que ter X animais? Eu diria que não, apesar de existir uma lei municipal aqui em Fortaleza, tratando de até 5 animais, etc. Essa lei ela é mais para dispor questão de zoonose, ela não é bem direcionada para condomínio. Mas a jurisprudência ela caminha no sentido de fazer a averiguação também concreta se aquele número de animais dá algum comprometimento. Se comporta, né, naquele ambiente. Por exemplo, vamos averiguar na prática, né? Você pode ter uma convenção que dispõe que só pode ter 2 animais, certo? Acontece muito. E é a mesma coisa que eu estava dando um exemplo aqui para o Tiago. Você pode ter 2 animais quietinhos, que não fazem barulho, que se comportam de maneira muito tranquila, mas você pode ter um só que
A peste, é a né? peste que acaba com o sossego de todo mundo. Então, acaba que esbarrando que por mais que você também tenha uma disposição na convenção de número X de animais, a prática e os tribunais também eles acabam decidindo na questão do caso concreto em si. Uhum. Se você pode identificar que um animal perturba o sossego de todo mundo, esse animal ele pode ter algum tipo de... Já é suficiente. Já é suficiente, exato. Aí o condômino vai dizer, mas eu só tenho um e a minha convenção permite eu ter até 2. Mas se ele já perturba o sossego... Isso. Então essa questão assim, de quantidade, na prática, ela é também avaliada no caso concreto. Certo? Não tem um limite. E o que a gente vê muito são os tribunais decidindo na questão da proporção dessas nuances que eu te falei. Bem-estar animal e resguardo do sossego dos demais condôminos. Ou seja, se você tem um apartamento de 40 metros quadrados, é muito mais plausível crer que há um excesso se você tiver 15 cachorros ali dentro, naquele espaço tão apertadinho. Ao passo que se você morar num condomínio de luxo com um mega quintal, se você tiver 10 cachorros, pode não ser um grande problema. Então vai muito caso concreto. Doutor, então me diz um pouquinho sobre os deveres dos condôminos em relação aos pets. A gente está falando um pouquinho dos Direitos. direitos, né? Dos deveres. Então, observe que a gente partiu aqui de uma conclusão de que você não pode proibir, pura e simplesmente, ter pet. Mas esse direito ele é acompanhado de um dever, né? Então, vamos aqui trazer um outro exemplo. A questão de circulação dos animais, né? Também é visto hoje pelos tribunais que a proibição de circulação de maneira genérica também, por exemplo, é proibido circular com os animais nas áreas comuns. É totalmente descabido. Aí, ou seja, você surge aí um direito dos tutores de pet de circular com seus animaizinhos ali. Mas, ao mesmo tempo, surge um dever. O dever é de recolher as fezes, os dejetos, o dever de andar com a devida prudência para que não haja ataque, não haja mordida, o dever de resguardar para o seu animalzinho não pular num idoso, ou não pular numa criança, o dever do seu animalzinho não pular na piscina e comprometer o uso da piscina por todos os outros moradores. Está vacinado também, né, doutor? Perfeitamente, obrigado. O dever de cumprir com as regras de vacinação e comprovar isso perante o condomínio, exatamente para garantir que não haverá transmissão de doenças. Porque a gente fala muito do cachorrinho, mas tem também os gatinhos que têm doenças que podem ser muito gravosas para o ser humano. Então, tem ainda mais em relação aos gatos, a questão da vacinação é muito importante muito também. Eminente, e todos são deveres que acompanham os direitos. Sim. Já aconteceu comigo. Já aconteceu um caso condominial em que o pet avançou numa pessoa de idade e a primeira coisa que ela fez foi entrar em contato comigo para saber se o pet era vacinado. Então a gente tinha feito um cadastro pet, sabíamos que tinha um documento, informei a moradora, ela me passou e estava 100% dentro da questão do cadastro do quadro de vacinação. Sim. Então também é uma segurança para o condomínio ele tentar trabalhar junto com a assessoria a questão de você ter um certo monitoramento desse processo de como tem sido a vacinação e o cuidado da saúde desse pet. Dos animais. Que pode ser uma criança, pode ser, Deus me livre, aí, um bebê, um menorzinho de idade. E aí você precisa ter um cadastro rápido para acionar uma médica, acionar alguém que possa ajudar. E cá entre nós, né, do que existe muita resistência, né? A gente nota uma resistência até de você fazer um cadastro dos moradores, dos veículos. Quando vai para cadastro de pet, essa resistência ela é ainda maior, né? Maior, sim. O pessoal tem uma resistência e meio que assim, o que essa pessoa quer saber da vacinação do meu cachorro, né? E agora eu sou obrigado a dar satisfação, exatamente, né? E é difícil fazer o pessoal entender. A gente fala, você vive em condomínio e o seu pet também faz parte do condomínio, a gente precisa cadastrá-lo, então a gente acaba colocando lá uma maneira de resolver, mas é um desafio. Eu moro em condomínio e eu tenho um husky siberiano. Ele simplesmente pula em todo mundo. Ele é feliz demais e quer pular em todo mundo. Super dócil também, né? É dócil, mas pula. Mas aí eu tenho aquela cautela, né? Porque se tem 25 quilos, se pular numa criancinha, derruba, machuca. Sim. Se pular num idoso também, pode derrubar e machucar.
Mas tem gente que infelizmente não tem essa noção, né? Acha lindo. Esses dias um morador achou normal ele deixar um pitbull solto, sem guia, solto no condomínio, porque é dócil, tudo bem, não atacou ninguém, mas causou um rebuliço danado. Sim, porque o pessoal fica tenso. Então assim, é questão de cautela, né? Total. As regras de circulação de pets em áreas comuns é outra polêmica. Você até havia mencionado um pouquinho. Mas para deixar isso muito claro, né, o óbvio tem sempre que ser dito. Então, melhores práticas para a circulação dos animais em elevadores, escadas e espaços compartilhados. Qual a tua recomendação? Poxa, vamos lá. Então, a gente concluiu que pode ter animais, que os animais, a questão do porte. Aí vamos para a terceira questão, que é a circulação, né? Existia também em condomínios, era uma prática nas convenções, via a proibição de circulação, via a exigência de que o animal tinha que ir no colo, proibição de uso do elevador. Então, todas essas disposições, modernamente, elas também não são mais adequadas. Então, vamos aqui para exemplos. O exemplo do elevador que você trouxe. É razoável que eu exija do tutor e do animalzinho dele que ele desça ou suba 3 andares, 4, 20 andares e proíba ele de usar o elevador? Isso não faz o menor sentido. Isso não é razoável. Então, em prédios... Se ele for um jovem, se for um idoso. Exato, é inaplicável, né? Então, se você tiver um prédio em que você tem um elevador apenas, obviamente você vai precisar liberar a utilização do elevador para o tutor e o seu pet. Isso não quer dizer que ele pode usar de qualquer jeito. Lembra que eu falei, né? Você tem o direito, então ele é acompanhado de um dever. Sim. Permanece o dever de cautela, de estar na guia, se for um cão de grande porte, usar focinheira, de se fizer um xixizinho ou um cocôzinho ali naquele espaço, de providenciar que seja recolhido. Então, no exemplo do elevador, você tem que liberar. E quando você tem 2 elevadores, qual é a dinâmica mais recomendável? É que você estabeleça a regra de permitir o trânsito do animal no elevador de serviço, aí vai entrar nas exceções. E quando o elevador de serviço estiver inoperante, aí é razoável que eu aplique uma penalidade porque não cumpriu a regra? Não, de jeito nenhum. Você vai ver que em situações de inoperância do elevador de serviço, você vai ter que ter uma disposição permitindo o uso, naquele momento, do elevador social. É a mesma coisa de uma mudança. Sim. Se chega um entregador, ele vai usar o elevador de serviço, mas se estiver inoperante, ele vai usar o elevador social. Outras situações. Existem algumas regras que são estabelecidas pelos condomínios que elas não são razoáveis, mas outras são. Então, se eu posso circular com o meu animal dentro do condomínio, eu posso circular com o meu animal dentro do condomínio em todas as áreas comuns? Aí, muitas vezes é razoável que você estabeleça algumas regras e limitações. As mais comuns são de limitação na área da piscina, limitação em brinquedoteca, parquinhos, por quê? Aí eu gosto sempre de observar que a regra, ela existe por uma razão, ela não está ali só por estar, né? Então, por que você normalmente proíbe o animal estar numa brinquedoteca? Porque ali vão estar crianças de pouca idade, de média idade. Geralmente essas crianças, elas têm medo, elas são mais suscetíveis de ataque do cachorro porque estão gritando, estão correndo, estão fazendo algazarra. Então existe uma lógica. E até de comer os brinquedinhos, os cachorros também vão achar que aquilo é interessante, comer, se engasgar. Alguns condomínios têm parquinhos em local aberto, que tem aqueles tapetinhos para a criança não se machucar. Ou até areia também. E o cachorro faz cocô ali, faz xixi, mordisca aquilo ali e compromete o tapetinho. E no exemplo que você deu, né, na areia, você tem fezes de animal que pode ficar na areia e ali ser um foco transmissor de doença. Então, as regras de circulação, você não pode proibir totalmente a circulação, mas você pode regulamentar, pode restringir isso em algumas situações, né? Agora, desde que você tenha uma proporcionalidade. Se você implementar também regras que inviabilizem a circulação, na prática você vai estar
comprometendo a própria circulação. Sim. Então vai tudo dentro de uma razoabilidade ali do síndico, que pode utilizar a sua assessoria jurídica para fazer essa avaliação, seu administrador. E, Tiago, você tem esses problemas no seu condomínio, né? Acho que você aqui mencionado. Queria que você falasse um pouco da questão de latidos, barulhos ali dentro e também dessa questão da circulação, como é que você organizou isso no teu empreendimento. Então, Thiago, quem não tem, né? Quem não tem problemas com cachorros ou pets em condomínio? É verdade. Voltando a esse assunto da areia, eu fico pensando o seguinte, uma coisa que eu falo na Assembleia é essa. A gente não tem que pensar numa regra que é para quando todo mundo está vendo. Ah, lógico que não pode cachorro, porque tem criança, a gente pode morder, ou, enfim, a gente não, os animais podem morder, ou deixar sujeira, etc. E tem que pensar quando não tem ninguém olhando. Ou seja, se eu posso circular às 6 da noite onde tem bastante criança, sim, às 3 da manhã, quando alguém de repente tem hoje práticas que saem para passear ou para correr, fazer esporte muito cedo, anda com um cachorro 12h30 da manhã, 3 horas da manhã. Então se eu permito ele no parquinho, quando ninguém está vendo, ele vai lá e faz o xixizinho dele, mas já sujou o ambiente. Então a gente tem que pensar numa regra em que quando ninguém está vendo, isso também funcione, porque ajuda a gente a controlar melhor através das câmeras, através das ações que a gente tem em condomínio. O problema de latido a gente tem principalmente quando está associado a recém-nascido. As mães ficam muito entregues neste momento, os pais também são muito delicados essa adaptação, né, com o novo filho em casa. E quando você tem um cachorro de cima que fica o dia todo sozinho, ou de baixo, ou o vizinho que late, fica batendo na porta e fica chorando até os pais chegarem, os tutores, para quem está ali naquele momento com uma criança querendo dormir e o cachorro não para de latir ou chorar, é muito ruim, muito ruim. E às vezes você tem uma medida assim, olha, eu fui lá com o decibelímetro, por exemplo, e vi, olha, não está ultrapassando os decibéis aqui permitidos. Então, assim, nesse caso, eu estou tentando contato com os pais para ver se a gente consegue uma adequação do cachorro, ele ficar num lugar melhor, ter alguém aqui, botar uma música no apartamento. Mas existem circunstâncias que realmente incomodam e a gente não tem muita manobra do ponto de vista legal. É realmente cuidar dessa relação dos vizinhos. Conscientização e diálogo. E o problema também de convívio com os pets, acho que é basicamente o que todos nós temos, que é aquele que não recolhe os dejetos do animal. Então você coloca a plaquinha, você coloca tal. E aí nós temos as câmeras bem posicionadas, mas é sempre um trabalho difícil, porque você gasta tempo e gasta gente para tentar encontrar 10 segundos em que o cachorro deixa o seu dejeto ali, às vezes no período de 8 horas. Ou seja, a gente encontrou um dejeto de manhã, mas ele pode ter saído às 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, 3, 4, 5 da manhã. Todo síndico que se preze recebe pelo menos 10 fotos de cocôzinho por dia. Se não receber celular. É assim, se você tiver um problema digamos, o boleto não chegou no dia 28, porque tem que pagar no dia 10 do próximo mês. Alguém fala, nossa, o boleto não chegou. Tudo bem, mas se aparecer 2 cocôzinhos embaixo na hora da saída, aparece 150 mensagens. É um absurdo, esses cachorros, não sei o que, ninguém cuida e tal. Então são coisas que afetam diretamente o bem-estar das pessoas também, né? Se incomodam. Então realmente o pet sejam muito bem-vindos em todas as casas. Na minha casa eu tenho 3 adotados, inclusive. Mas a gente tem que ter cuidado, tem deveres, né? E tem essas obrigações. Olha, e parabéns até pela forma do trato aí em relação a tentar solucionar a questão dos latidos, do ruído, porque realmente a gente nota que existe um pouco de sensibilidade às vezes em tentar solucionar essa situação. Porque veja bem, né, o latido do animal, ao mesmo tempo em que ele compromete o sossego alheio, ele também é um comportamento inato do animal. Né? Então, toda vida que a gente tem e também, às vezes, existe a falsa impressão de que enquanto tiver de dia eu posso fazer todo e qualquer barulho, né? Porque na realidade você até alguns barulhos que não ultrapassam um limite de decibéis, mas que são repetitivos, eles podem causar perturbação do sossego. Exatamente. Quer dizer, então vamos aqui, se você tem um cachorro que late eventualmente numa situação de uma passagem de outro cachorrinho, etc., e seja um latido às 10 da manhã ou às 10 da noite, se ele tem um latido eventual, não tem como você configurar uma perturbação do sossego. Mas se você tem um cachorro que late paulatinamente o tempo todo, né, e mesmo que não seja
nos decibéis não seja uma bomba explodindo, uma coisa absurda, mas a repetição daquele ruído causa perturbação para os vizinhos. Eu sempre costumo dizer que condomínio, ele nem pode ter o barulho de um carnaval, nem pode ter o silêncio de uma biblioteca. Você tem que buscar um meio termo, porque nos empreendimentos de hoje, principalmente os mais populares, que tem dificuldade para fazer isolamento acústico, é muito natural, é muito comum as pessoas terem que lidar com o barulho do seu vizinho mesmo. Porque os apartamentos são pertíssimos um do outro, o material não faz isolamento acústico e tem que haver um meio termo. Então o síndico, ele realmente precisa buscar esse bom senso para saber se realmente é um barulho do animalzinho que está extrapolando, que está realmente causando perturbação do sossego. Ou é eventual. Ou se é um preciosismo do condômino que está reclamando, ou uma sensibilidade maior ao barulho. E é sempre buscar esse meio termo, né? Nem o silêncio das bibliotecas e nem o barulho do carnaval. Porque ali, afinal, é um ambiente que tem pessoas, tem animais, mas ao mesmo tempo é um ambiente que as pessoas querem sossegar, repousar, né, do seu dia, etc. Então é por aí mesmo, buscar essa solução. E geralmente o que eu oriento os síndicos fazerem é isso, é buscar orientar o tutor do pet a tomar medidas que tentem reduzir o estresse do animal. Brinquedos novos, passear com o cachorro. Então, se você tem um cachorro sem atividade, ele, com certeza ele vai ser mais barulhento. Aí, quando a gente manda uma advertência para o condômino, ele se limita a dizer que ali é normal, o cachorro latir é normal. É normal, é inato do animal, mas seria muito melhor que ele demonstrasse, dizer, olha, meu cachorrinho está dando trabalho, mas ele é filhotinho. Ó, eu estou andando com ele todo dia para ele gastar energia e latir menos. Eu tô demonstrar interesse em resolver. Isso, exatamente. Eu tô buscando alguém para adestrando. Exatamente. Esse é uma forma de você buscar. Tô comprando mais brinquedo para ele, se distrair. Não dá para conversar com uma porta, né? Quando você fala, o cara devolve, você não consegue. Isso mesmo. Mas hoje em dia também tem serviços de hospedagem que estão causando uma polêmica gigantesca nos condomínios, que na verdade são hospedagem de animais. Tem até aplicativo facilitando esse serviço, de pessoas que colocam à disposição para cuidar desses pets, enquanto o tutor, por exemplo, vai viajar, vai passar um período de trabalho longo. Então isso pode ser considerado uma atividade comercial dentro do condomínio, e como é que o condomínio deve lidar com isso? Bom, nem bem a questão do Airbnb foi solucionada, né? Tá longe ainda de ser solucionada, já surgem outras demandas nesse sentido, né? De você ter a hospedagem dos animais. Veja bem, a maioria dos condomínios que a gente lida, eles têm natureza residencial. Né? Então, a partir do momento em que você ofere lucro e implementa no seu imóvel um empreendimento para cuidar de animais de terceiros, você está ali caracterizando um uso não residencial ou comercial, né? E aí você foge da finalidade do empreendimento. E aí é nesse sentido que o uso desses home cares, né, dessas hospedagens de animais, ela se enquadra. Então, em geral, você vai ter uma situação de vedação dessas atividades, salvo, eu entendo que a mesma regra do Airbnb vai caber para esse tipo de aplicativo de situação. Faz sentido, né? Acho que é provavelmente o que a gente espera que aconteça de certa forma em termos de pacificação. Embora, às vezes, Thiago, não é fácil de identificar, né? Porque você tem situações em que nem sempre aquela atividade comercial ela é tão escancarada. E a pessoa pode dizer, não, é cachorro de parente, eu estou aqui cuidando por um período. A minha prima viajou dessa vez, porque eu sou o que gosta de bicho na minha família. E aí o pessoal tudo bota para tomar de conta. Lá no meu condomínio tem uma turma que eles trabalham em empresa aérea. E eu observo que eles fazem entre si rodízio.
um cuida do outro e tudo, mas Sim. ali são os mesmos cachorros. Sim, sim. E você nota que é uma questão mesmo de camaradagem entre Com eles. certeza. Não é pelo negócio. Geralmente, para você identificar as situações assim de uso comercial para home de animais, você vai buscar, fatalmente vai ter uma divulgação em grupo de Em algum WhatsApp, lugar, sim. em rede social, e você vai, sites, né? Hoje é facilitado demais você mandar produzir o site, e você vai ter uma rotatividade. Então por que você Não proíbe? vai ser os mesmos bichinhos, etc. É isso, vai ter uma rotatividade de animais. Então, eu gosto muito, como eu falei anteriormente, eu gosto muito de pensar por que a regra existe. Porque é que em condomínios residenciais Tá você cadastrando os proíbe, animaizinhos, né? você proíbe, assim ó, por que num condomínio residencial você proíbe a atividade comercial? Vamos pensar juntos. Sim. É só porque eu quero encher o saco do morador e dificultar para a garantir o vida dele? sossego, né? Porque, vamos pensar, mais no exemplo aí da hospedagem de animais, mais animais juntos, a chance de ter ruído e comprometimento do sossego aumenta ou diminui? Aumenta. É verdade ou não é verdade que se eu for receber animais de terceiros e tal, eu vou ter estranhos adentrando no condomínio? Muito provavelmente. Então eu tenho ali uma fragilização da segurança, Total. uma fragilização do sossego. Eu vou ter ou não vou ter mais circulação na portaria, tirando a atenção do meu porteiro? Claro que vou. Vai ter. Então, o motivo de você estabelecer a regra de proibição do comércio não é para tirar o sustento de ninguém, não. É porque você tem um interesse coletivo ali Porque envolvido. desde que não interfira com a segurança coletiva. E quase Principalmente. sempre você vai ter, né? E quase sempre acaba interferindo. Exato. Isso é uma pena. Tiago, você também tinha comentado com a gente no início que você tem uma questão de animais comunitários lá no teu condomínio. Conta pra gente. Com esses animais transeuntes que vão e vêm, enfim, que acabam passando, que não é de propriedade de ninguém, mas está ali, teu condomínio está bem na casa deles. Né? Exatamente. Estava contando com o Thiago, ele trouxe essa perspectiva, vou até passar aqui para o doutor, para vocês compartilharem com a gente. O nosso condomínio, a frente dele toda é de grade vazada. Então, Sim. geralmente cachorro não entra porque cachorro não passa naquela grade, mas os gatos são especialistas nesse espaço. Total. E eles também, se fechar aquela grade, vão colocar vidro, eles passam por cima do muro, eles, enfim. E aí o que acontece? Não existe barreiras para os gatinhos? Não, para os gatos não. E inclusive pegá-los dentro do condomínio é bem difícil, porque no meu caso tem um jardim muito grande. São espertalhões, não sabe muito. Vão para um arbusto, a gente já, enfim. Então o que aconteceu? A gente, quando recebe algum animal de rua, a gente coloca lá no condomínio, se é de alguém, depois proporciona para ele alimentação e etc. E até que a gente encontre alguém para adotar. Mas ele já chegou no condomínio, a gente não tem muito cuidado com a questão da legislação e etc. E uma grande situação que aconteceu recentemente foi o seguinte: um gato de rua entrou, a gente não conseguia pegar, assim, no sentido de nem saber se estava vacinado, se está caçado, não estava lá. E de repente apareceu alguma cria no deck, assim, apareceu ali perto da grama, os filhotinhos e tal. Depois pensei, bom, agora nós temos responsabilidade sobre ele, afinal de contas, são 5 filhotinhos aqui, dentro de um condomínio, e ninguém na verdade se manifestou ser dono daquela gata. Então, pois, mas como a gente vai trabalhar? A gente tem alimentado, passado casa em casa, ou as pessoas que gostam mais, levam para o sítio, alimenta, depois traz de volta, mas ninguém está querendo adotar esses animais. Então, quais são os procedimentos que a gente tem que tomar para ficar resguardado em termos de legislação? Porque embora muita gente queira dar, não quer que o gato esteja ali, a gente não pode fazer algo que a legislação não permita. Então a gente cuida, a gente junta o grupo de moradores que são sensíveis aos pets, acabam cuidando dele, mas o condomínio na verdade não é um espaço preparado para receber essa espécie de rua. Então quais seriam os passos que a gente tem que tomar para estar coberto na legislação e ainda cuidar da vida desses animaizinhos que nasceram no condomínio? Olha, o assunto gatos em condomínios, ele é o assunto que eu diria que é mais unânime de todos os condomínios terem esse tipo de problema. E ao mesmo tempo é o problema em que mais o condomínio tem dificuldade de solucionar. Pelo simples fato de que não tem uma solução definitiva para isso. Animais abandonados, eles são um problema de saúde pública, eles são um problema urbano, o problema da nossa cidade é um problema de quase todas as cidades do país. E isso acaba vazando para o condomínio, porque tem muito animal abandonado, e eles têm ali no condomínio um local em que eles vão encontrar algum tipo de segurança,
Isso. alimentação, água, eles acabam ficando ali, se reproduzem e vão ficando ali ou nas redondezas. E aí eles causam arranhões na pintura dos carros, eles podem ser agressivos às vezes com quem passa, com o transeunte, e os cocôzinhos nas áreas comuns também é uma consequência. E aí realmente é um problema para os síndicos, porque, olha, só em 2022 eu contabilizei 11 idas à Delegacia de Meio Ambiente só para tratar de questão de gatos, envolvendo as condutas dos síndicos em relação aos gatos. É mesmo? Por quê? Porque para a legislação ambiental, você comete crime ambiental quando você tira o animal de uma situação de abrigo, alimentação e água, né, de segurança, e transporta ele, mesmo que você não agrida, não bata, o simples fato de você tirar ele dessa situação de segurança e levar ele para um local e abandoná-lo ele ali, numa praça, num matagal e etc., já é considerado um crime ambiental. E aí, geralmente quem denuncia são as pessoas que gostam, que tem aqueles animaizinhos. Hoje esse é um conceito de animal comunitário. Né? E não são raras as situações em que essas situações elas acabam indo parar na justiça. Cada vez mais a gente tem notícias de casos em que o gato vira parte no processo e o juiz determinando que o gato seja mantido pela própria administração do condomínio, etc. A recomendação que a gente dá é lidar com o problema com a franqueza de que é um problema que tem as limitações de se solucionar. Sim, verdade. Porque é um problema, você não tem como isolar o condomínio do resto do teu bairro, que tem animais abandonados ali. Então, antigamente você chegava para o condomínio que dava comida e tentava penalizar, dar uma advertência: olha, pode dar comida para você, porque você está dando comida e os animais não vão embora. Hoje em dia você não pode fazer isso mais, porque você enquadra na mesma situação de você ter um animal que está sendo cuidado e você obrigar alguém a tirar aquele cuidado do animal. Então, a solução passa por buscar ONGs, e aí a gente sabe que elas têm a limitação, também. Quase sempre as portas estão fechadas, porque, como eu te falei, como é um problema geral, eles não tem só os gatos do teu condomínio para cuidar, né? Para receber ali naquela ONG. As ONGs elas têm dificuldade em fazer o recebimento desses animais. Uma medida que é importante é realmente a estimulação da adoção. Exato. Fazer eventos de adoção, como fazem em shoppings, né? Você tem aqueles animaizinhos ali. Sim. Alguns síndicos mais atentos para essa causa, a gente observa que eles organizam até eventos de adoção, para que você possa ter, a partir daquela adoção, a vermificação do animalzinho para diminuir chance de doenças, você fazer, me deu branco, aquela cirurgia de Castração. a castração do animal. Sim. Então, são medidas que você vai adotando para pelo menos você reduzir aquela comunidade animal, né? No seu caso, o gatinho teve um filhotinho, aumentou, né? Aumentou. Do nada você aumenta a sua população de gatos de 1 para 10. Para 10, é possível. Então, a adoção, ela acaba sendo a fórmula mais, digamos assim, mais legal e que mais chega perto de solucionar. Não soluciona, mas a ideia é tentar reduzir. As outras, elas são meramente paliativas, como colocar cerca de arame para o gato não entrar, e etc. E a medida que você não pode adotar, sob pena de responder criminalmente por isso, é você fazer o abandono ou você matar, colocar veneno, esse tipo de conduta. Realmente não pode. E aí é uma coisa que, infelizmente, alguns optam por esse caminho, mas lamentavelmente é uma conduta criminosa e que tem repercussões para o síndico responder individualmente por isso. Agora a gente tem a questão dos animais que são
animais de serviço, né? Animais tipo cão-guia, né? Que vem aí dando suporte, eles são importantíssimos para a condução da vida normal de muita gente. Quais são os direitos garantidos para esses animais? Como é que o condomínio deve tratar a presença desse tipo de pet? Né? Esse pet especial, digamos assim, né? Veja bem, novamente a gente estava falando todo direito gera uma responsabilidade, né? E de observar a questão concreta. Sim. Né? Então, falamos de circulação. Digamos que eu tenho uma proibição de circulação na área de parquinho. Não pode entrar animal ali, certo? Mas quando você tem uma situação, você deu um exemplo do cão-guia. Sim. Mas eu vou além. Você tem hoje animais sendo utilizados com finalidade terapêutica, Sim. que alcança pessoas com depressão grave, pessoas com transtorno do aspecto autista. Então, vai até além do que o cão-guia para deficiente Sim. visual, né? Então, todas essas pessoas, elas têm o direito de uso das áreas comuns. E quando você tem a necessidade comprovada, e até em laudo às vezes comprovado, de que aquele animalzinho tem a finalidade terapêutica, a orientação que eu dou para os síndicos é que não aplique as restrições. Porque ao aplicar a restrição, você está naturalmente, a consequência disso é restringir o uso pelo condômino. Vamos aqui a um outro exemplo, o cão-guia que você falou de algum deficiente visual. Se eu proíbo o deficiente visual de circular com seu cão-guia na área de parquinho de crianças, a consequência é que esse deficiente nunca vai poder levar o seu filhinho lá, porque ele não vai poder ir lá sem o seu cão-guia, né? Total. Então, o bom senso deve prevalecer. Elevador social, mesma coisa. Elevador social. Uma situação que a gente pode fazer um comparativo é com a questão do barulho e com o autista. Sim. A gente sabe que o barulho e perturbação de sossego não pode acontecer. Sim. Mas toda vida que você lida com um barulho produzido por alguém que tem o transtorno do aspecto autista, a nossa orientação é sempre no sentido de ter uma maleabilidade maior, entendendo que aquela situação é também inata àquela pessoa. Total. A mesma analogia, uma condição. a mesma analogia a gente faz com situações de pessoas que precisam do seu cãozinho terapêutico. Então, se você tem o caso do cão-guia, alguém que necessita de um cão para se deslocar em segurança, a recomendação é que não se aplique essas restrições em casos excepcionais como esses. E, se possível, consignar isso no regimento interno ou minimamente na ata de condomínio para respaldar a decisão. Isso é importante, essas decisões nesse sentido, para poder orientar, porque de fato são muitas peculiaridades. E, inclusive, queria até passar por uma questão do Tiago que ele trouxe, levantou para a gente debater aqui com você, doutor, que é a questão da PL, né, do projeto de lei, né, que vem sendo aí. Queria que você fizesse a pergunta para o doutor e esclarecesse esse ponto. Eu acho que o animal assim, ele já faz para a nossa vida, né? A vida da sociedade já está totalmente assim, alinhado com a nossa perspectiva. Os condomínios são vendidos hoje com uma casinha ali de pet friendly, ou então um espaço para pet, para até banho de pet. Né? E aí tá vindo uma PL que propõe mudar algumas coisas no nosso ordenamento jurídico, inclusive a questão dos animais. Né? Então, tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é proibido proibir, mas existe uma certa margem, por uma questão de um conceito de que o animal ele vai fazer parte da família, não mais como objeto, como era tratado no direito antes, mas talvez com algum tipo de personalidade, talvez a discussão sobre algum direito. Sim. Né? E aí, isso no condomínio era mais para saber o seguinte, a dificuldade que a gente tem de lidar com aqueles que não gostam de pet em condomínio, pode inclusive aumentar em virtude dessa nova organização do direito com relação aos animais. Eu queria saber se você já instrui os condomínios a começarem a pensar na revisão das convenções, que geralmente são muito complexas, porque ainda está na fundação do condomínio, ou se já também propõe a gente começar a analisar e criar grupos de estudos sobre isso para a mudança do regimento interno. Sim. Então, essa é uma orientação mesmo. Olha, a gente está aqui falando de condomínios. Isso. Mas se a gente parar para olhar ao nosso redor, a gente vai observar
que o trato com os animais, ele, ao longo dos anos, ele vem tendo essa tendência. O projeto de lei, ele apenas vai colocar em lei aquilo que na prática já ocorre, né? Então, se você observe há 10 anos como era o mercado de pet shops e observe como é hoje, brinquedos, caminha, que você falou da tendência da hospedagem para animais. Sim. Você tem alimentação orgânica para animais. Alimentação orgânica saudável para animais. Você tem todo um mercado. Fisioterapia, massagista, todo um cosmético aí. É verdade. Exato. De beleza. O animal não usava roupa, hoje tem roupinhas para animais. Então existe um mercado que se desenvolveu por conta dessa tendência, da história do pai de pet. E não é raro a gente estar numa assembleia e alguém dizer que os animais têm mais direito que os humanos agora, né? Não é bem assim, né? Porque às vezes quando a gente vem falar da questão dos pets nos condomínios, fica parecendo que a gente é aqueles defensores dos animais. Total. Né? Militante. Militante. E não é bem assim, é uma realidade que a gente deve encarar e orientar a todos para lidar com ela. Você falou assim da PL, que é um projeto de lei que a tendência é que saia a legislação nova reconhecendo os animais como sujeitos de direitos, como sujeitos que devem ser respeitados. E veja bem, quando a gente fala que o animalzinho ele deve circular do condomínio, não pode proibir, é porque no pano de fundo disso é o direito do cachorrinho de se exercitar, de tomar sol, de ter interação com outros animais ou com outras pessoas, porque os cachorros eles são animais sociais. Então, por trás disso, já existe uma natureza de caminhar nesse sentido da PL. Então, no fundo, na verdade, é só a estruturação do direito para aquilo que já está sendo praticado. Para que não fique no subjetivismo e apenas no bom senso daqueles que estão ali, né? Então, quando você proíbe, outro exemplo prático que a gente já conversou hoje, quando você proíbe tirar o gatinho da área de proteção em que ele está ali, mesmo que seja na área comum, ele tem um local para se esconder da chuva, ele tem alguém que alimenta ele, etc. Quando você proíbe ou torna crime você tirar aquele gatinho dali e colocar ele numa praça, numa situação de fome e abandono, é porque você já reconhece que ele merece algum tipo de tutela. E eu vou mais longe. Não são raras as notícias que a gente vê aí de situação de pensão alimentícia, no caso de cachorro do casal, divisão de visitas como se fosse uma criança. Nossa. Então, bem, guarda compartilhada. Guarda compartilhada. São temas. Você tem essa. Sim. Ajuda a manter o animal. Exatamente. Ajuda para manter o animal, porque existem animais que não dão trabalho nenhum, mas existem animais que têm problema no quadril e precisam ir para o médico, etc. Então, veja bem, nota como está se aproximando, né? Por quê? Exatamente por causa do que você, na sua pergunta, na raiz da sua pergunta, você trouxe. A noção de que o animalzinho, ele complementa o núcleo familiar, né? E a história do pai de pet é isso, porque as pessoas têm o animal ali no seu seio familiar, tratam como ser humano, embora já é outro papo para outro dia, não é o mais adequado, mas você não pode tratar como um animal no sentido antigo dos nossos avós, que o cachorro morava no quintal, comendo o resto de comida e ninguém dava aquela atenção para o animal como se dá hoje. Ficava lá como um serviço, proteção, segurança, alarme. Então essa tendência... Ninguém tem animal mais com essa questão. Vou comprar um animal num apartamento para se ele latir se alguém chegar. Não existe isso. Então virou realmente o lado afetivo, emocional das pessoas. Exato. Então é uma tendência que não muda, que vai avançando, e a gente vê que a sociedade se transformou. Exatamente. Em várias temáticas, mas nessa temática que nós estamos em discussão hoje, de pets, ela nitidamente mudou, refletiu nas decisões judiciais, refletiu no mercado de pet e de veterinária, refletiu em diversos aspectos da nossa vida.
Então, hoje quase toda família tem um pet. Se não é na sua casa, é no do seu primo, enfim, toda família tem algum pet ali. E a importância da gente trabalhar as adequações é porque é uma realidade que dificilmente... Você não volta para uma situação anterior em que os animais eram colocados como quase como objetos, como você colocou. Sim. A tendência é que isso cada vez mais avance até o limite do bom senso, e é isso que vai acontecer. Então, nada mais normal do que você fazer as adequações e já orientar os síndicos para lidar com a coisa como ela deve acontecer, até porque os tribunais já estão aplicando essa tendência. Exato. E então, doutor, quais são as principais consequências dos tutores que não querem cumprir essas regras de condomínio? Olha, basicamente quem não cumpre essas regras, elas têm como consequência a penalidade, uma advertência e em casos reiterados, multa, né? Porque a dificuldade muitas vezes é de você identificar o tutor e entrar naquilo que a gente estava conversando, Isso. né? Você cadastrar o animal tem como consequência você saber quem é o responsável por aquele animal. Isso. E você tem essa dificuldade. Outra dificuldade é que muitos condomínios têm limitação de câmera. Não tem um sistema de circuito de TV fechado para poder identificar. Então a gente fica só nas fotografias dos condôminos e não consegue inibir, né? Muitas vezes. O condomínio então tem que trabalhar para ter poder flagrar a infração e poder aplicar a penalidade, a conversa, né? A conversa sempre é importante, e depois a advertência e multa. Mas como é que você faz no seu condomínio? A gente... Eu queria entender também, porque é importante a gente saber como é na prática. Na né? prática. Na teoria fica bonito, né? Na prática, primeiro, que a gente nunca pode esquecer que o óbvio tem que ser dito, né? Que o Thiago começou essa conversa. Gosto muito. Então, seja, saiu com o seu cachorrinho, você não pode deixar a sujeira lá. Ao mesmo tempo, todos cobram a limpeza. Então, o que a gente faz? A gente segue o regimento interno. O regimento, geralmente, está previsto uma advertência, que pode ser uma mensagem do celular, uma ligação: olha, a gente reconheceu, viu você na câmera. A dificuldade que nós temos também de identificar não é só o pet, muda as pessoas que andam com o pet. Às vezes é uma secretária, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que vem. E aí você olha, não bate o cara a crachá e você fala: não sei se é essa pessoa. E num ambiente de 200, 300, 500, 600 unidades, você tem aí talvez 300 pets. É difícil você ter alguém ali monitorando aquele momento. Mas a gente aplica o seguinte: a gente já aplicou a advertência, a gente já aplicou a notificação e já aplicamos a multa. Então a gente precisa passar por essas 3 etapas, né? Ou seja, você cometeu o primeiro, você pode estar apressado, ter algum problema em casa, receber uma ligação, não conseguiu, estava sem saquinho, o condomínio, acabou o saquinho do condomínio, subiu, foi pego nessa hora. Então, olha, na próxima vez antes com um saquinho. Okay. Não foi, notificou, e aí depois recebeu a multa, né? Também, além disso, são às vezes os xixis nos elevadores, que fica muito ruim. Tem aquelas capas de serviço e aí pega o cheiro. Às vezes feio ali para isso também. Então a gente... Só que isso é muito mais fácil, porque você consegue ver o momento que está com a marca e outro momento não, você capta na imagem. Sim. Mas o importante é estar presente, para ele saber o seguinte: fiz algo e recebi uma mensagem dizendo que não posso fazer mais, ou seja, estou sendo vigiado. Se a gente liberar, nos espaços que não tem câmera, acabam gerando aí mais... fica pior, fica pior. Isso. Olha, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, tema maravilhoso, Condomínio Dia, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando desse assunto, mas eu queria agradecer a presença, pedir para você, doutor, fazer as considerações finais, depois o Thiago, para a gente encerrar o programa de hoje. Bom, eu encerro agradecendo mais uma vez o convite do Condomínio em Dia, parabenizar pela iniciativa, porque é sempre importante difundir conhecimento, e a gente está aqui difundindo, no papel de difundir conhecimento da área condominial. Então, parabenizar a vocês pela iniciativa, agradecer ao meu debatedor aqui e até uma próxima ocasião. Com certeza haverá muitas outras. E Thiago, fala aí um pouquinho uma mensagem para você, sua mensagem para outros síndicos que aí estão assistindo você nesse momento. Muito bom, agradecer a todos aqui no Condomínio Dia e a Marva, que cede esse espaço maravilhoso, a Ecosila, que vocês já conhecem, síndicos, é uma plataforma maravilhosa de cursos. Dizer que estamos disponíveis sempre para conversar, debater. Eu sou apaixonado, aprendi a amar o mundo condominial e aprendi a ver soluções para as pessoas que convivem comigo.
E é isso que me inspira a estar aqui com vocês. Então, agradecer também ao doutor que estava conosco, tirou dúvidas minhas importantes. Espero que tenha tirado de vocês também. E obrigado, Thiago, pelo convite. Olha, obrigado a vocês também. Obrigado a vocês que assistiram a gente até aqui. Se vocês tiverem alguma história peculiar sobre pet no seu condomínio, escreve aqui, sinaliza o que é que você achou, comenta, compartilha. E até o próximo programa com mais um Condomínio em Dia para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.